A minha Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 23, onde fala que o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Nós vemos aqui o ministério de Jesus Cristo, a qual ele foi batizado por João o Batista, com a idade de quase 30 anos de idade. E nós vemos aqui também Lucas relatando no capítulo de número 2, 22, que o mesmo Jesus, criança, ele foi apresentado no templo, ainda criança. E aqui, com quase 30 anos, ele foi batizado por João o Batista. E nós vemos em todas as Escrituras, nos Evangelhos, no livro de Atos, nas epístolas, sobre o ensinamento para o batismo, né? Nós vemos que uma pessoa tem que crer, como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, quem crê e for batizado. Nós vemos também vários relatos, né, em Mateus 10, 32, 33, que a pessoa tem que confessar o Eterno como Salvador. E também a pessoa, para se batizar, tem que se arrepender dos pecados, né? Porque lá no capítulo 2, capítulo de número 2, versículo 38 de Atos dos Apóstolos, Pedro falou, né? Arrependei-vos para que vós sejais batizados, né? E no capítulo de número 3, versículo 3 também aqui de Lucas, João Batista pregava sobre o arrependimento, que as pessoas deviam se arrependerem para serem batizadas, né? Nós não vemos na Bíblia nenhum relato, nenhuma fonte, nenhum relato sobre uma ordenância de batizar crianças, né? Nós vemos o batismo do eunuco, lá em Atos, capítulo de número 8, 38 e 39, ali de Atos dos Apóstolos, quando Filipe batizou o eunuco, né? E ele falou que ele deveria crer, né? Deveria crer. Ele confessou, ele acreditou em Jesus Cristo e foi batizado. Mas nós não temos uma ordenância ou exemplo aqui na Bíblia sobre o batismo de criança, né? Uma criança não tem como se arrepender de que uma criança, né? Aqui em Deuteronômio, capítulo 1, 39, vai dizer que os vossos filhos que hoje nem o bem nem mal, eles sabem, as crianças, né? Então nós vemos que uma criança não tem de que se arrepender. Uma criança não tem como confessar o Salvador, né? Uma criança não tem malícia na mente, no coração. Então não é necessário uma criança ela ser batizada, né? Que o batismo é um verdadeiro símbolo ou figura. Pedro chega a escrever, né? Lá no capítulo 3, 21 de 1 Pedro, né? Uma figura da salvação, de arrependimento, o batismo. Uma criança não tem de maneira nenhuma como ter um entendimento das Escrituras, conhecer Evangelho de João, capítulo 8, 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós vemos essa prática podemos até chamar de uma prática pagã, uma prática que muitos chegam a dizer que no ano de 426 depois de Cristo, essa prática de batizar criança, ela foi
ela foi infiltrada na mente de muitas pessoas. Muitos também seguiam ali pelos anos de 323, no período de Constantino, né, que adorava o sol, ali o mitraísmo, né? E muitos seguiam seus ensinamentos, as suas práticas, as suas adorações. Muitos acreditavam em dois senhores, né? E essa prática de batizar a criança, ela foi infiltrada também ali pelos chamados de os pais da igreja, né? Como Orígenes, Tertuliano e tantos outros que defendiam essa prática, por também não mostrar fontes, não mostrar nenhum exemplo dos apóstolos batizando, do discípulo, do próprio Jesus Cristo, do próprio Salvador, batizando pessoas ou ensinando para as pessoas ou os discípulos batizarem. Nós não encontramos em nenhuma parte da Bíblia, e essa crença ela se infiltrou em muitos. Muitos têm seguido esses falsos ensinamentos, né? Mas o próprio Jesus Cristo aqui, no capítulo de número 3, 23 aqui de Lucas, diz que Jesus deu exemplo, né? Deu exemplo para nós seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, né? E esse exemplo que eu deixo para nós seguirmos também, praticarmos a verdadeira Escritura, os ensinamentos do Salvador, e não nos apegar a falsos ensinamentos, a falsas doutrinas heréticas que têm enganado muitos, mas que Deus é liberto, que Deus abençoe a todos no nome do Eterno.